Você já sentiu que tudo que é seu está sendo levado pelas mãos do tempo, pelas injustiças da vida ou pelas decisões dos outros? Já olhou para os céus com lágrimas nos olhos e perguntou: Senhor, será que aquilo que o Senhor prometeu ainda vai chegar? Se você está vivendo esse momento, escute com atenção. Ninguém pode tirar de você o que Deus preparou para a sua vida. O que é seu, chegará. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade selada no céu, escrita pela mão do Deus que não mente, que não falha, que não esquece. O que é seu carrega o selo da eternidade. E nem o tempo, nem o inimigo, nem o coração dos homens têm poder para impedir aquilo que o Senhor já determinou. Se hoje você está cansado, sentindo-se esquecido, derrotado ou até mesmo abandonado, esta mensagem é para você. Porque há uma esperança que não morre, uma promessa que não falha e um Deus que nunca chega atrasado. Ele está vindo ao seu encontro. E tudo o que é seu, por direito espiritual, por promessa divina e por fidelidade de Deus, está mais perto do que você imagina. Hoje, abrace essa verdade com fé. O que é seu, ninguém poderá roubar. Há uma verdade que sustenta a alma, mesmo nos dias mais escuros. O que Deus preparou para você está selado nos céus e ninguém pode apagar. Essa verdade não se baseia em sentimentos passageiros, nem depende da aprovação de homens ou da lógica das circunstâncias. Ela está firmada na fidelidade de um Deus que não muda, não volta atrás e não se engana. Quando o Senhor escreve uma promessa sobre a vida de alguém, Ele a sela com sua palavra eterna, e essa palavra não pode ser revogada. Nenhum ataque do inimigo, nenhuma rejeição humana, nenhuma crise ou perda tem o poder de cancelar o que o céu decretou. O que Deus escreveu permanece de pé, mesmo quando tudo ao redor parece estar ruindo. Essa convicção é o fundamento da fé daqueles que continuam crendo quando tudo diz para desistir. A história de José, filho de Jacó, nos mostra essa realidade com uma profundidade que atravessa gerações. José era apenas um jovem quando Deus lhe deu sonhos grandiosos, sonhos de autoridade, de propósito, de exaltação. Mas o que José não sabia era que antes de alcançar o cumprimento da promessa, ele precisaria atravessar um vale de traições, injustiças e esquecimentos. Seus próprios irmãos, movidos pelo ciúme, o jogaram em uma cisterna. Depois, o venderam como escravo. Mais tarde, na casa de Potifar, José foi fiel, mas mesmo assim foi acusado injustamente e lançado na prisão. Tudo parecia indicar que os sonhos tinham sido enterrados junto com sua dignidade. Mas Deus não havia esquecido. Porque o que Deus promete, Ele cumpre, e o que Ele determina, Ele guarda. Enquanto José estava na prisão, sendo esquecido pelos homens, o céu estava em silêncio, mas não em inatividade. Deus estava trabalhando, preparando o cenário, moldando o coração de José, fortalecendo seu espírito. O que parecia atraso era, na verdade, preparação. A promessa não havia sido cancelada, apenas estava sendo amadurecida. E é exatamente assim que Deus age. Às vezes, Ele permite que sejamos levados ao fundo do poço, não para nos destruir, mas para nos ensinar a olhar para o alto. Quando tudo o que é humano falha, é aí que o sobrenatural começa. Nenhum passo da vida de José foi por acaso. Cada rejeição, cada lágrima, cada momento de espera fazia parte de um propósito maior. E quando chegou o tempo de Deus, tudo se cumpriu de forma extraordinária. Em um único dia, José saiu da prisão e foi colocado como governador do Egito. O homem que fora esquecido por todos agora era lembrado por Faraó. O escravo se tornava líder. O prisioneiro se tornava príncipe. Não havia como explicar aquilo com lógica humana. Era Deus cumprindo exatamente aquilo que havia prometido. E ninguém, absolutamente ninguém, pôde impedir. Essa é a
Certeza que você precisa carregar hoje. O que é seu em Deus chegará. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera, um tempo de silêncio, um tempo em que tudo parece dar errado. Talvez você esteja cercado de vozes que dizem que acabou, que é tarde demais, que a promessa falhou, mas o Espírito Santo quer te lembrar. O que o Pai escreveu a seu respeito está intacto. Você pode ter sido traído, humilhado, ignorado, pode ter perdido pessoas, oportunidades, forças, mas você não perdeu a promessa, porque a promessa está viva e Deus não mente. O propósito de Deus é pessoal. Ele não copia histórias. Ele escreve trajetórias únicas. Ele não te compara com ninguém. O tempo dele não é o mesmo dos homens, e é por isso que você não pode medir a fidelidade de Deus com base no que você sente ou vê. A fé verdadeira é aquela que continua firme mesmo quando tudo parece contrário, porque crê não no que os olhos enxergam, mas no que o coração sabe. E o coração que foi marcado por uma palavra de Deus carrega um selo que o mundo não pode apagar. Quantas vezes olhamos para os lados e vemos pessoas sendo exaltadas, recebendo conquistas, vivendo promessas, e aí vem o pensamento: Deus me esqueceu. Mas a verdade é que Deus não te esqueceu. Ele está te guardando, te protegendo, te ensinando, te preparando, porque o lugar onde Ele vai te colocar exige maturidade. E quem não passa pelo processo não suporta o peso da promessa. O processo não é castigo, é cuidado. Deus não quer apenas te dar uma vitória. Ele quer te tornar alguém capaz de viver nela com sabedoria e humildade. Assim como José, talvez hoje você esteja em um lugar que não parece combinar com a promessa que Deus te fez, mas não se deixe enganar pelas aparências. O que parece retrocesso, na verdade, é o caminho que Deus escolheu para te levar ao centro da vontade dele. Não é sobre conforto, é sobre propósito. E o propósito de Deus sempre vem acompanhado de processos que moldam, que forjam, que purificam. O ouro precisa passar pelo fogo antes de brilhar, e a fé precisa passar pelo vale antes de ser coroada. Não permita que a dor te faça esquecer da promessa. Não permita que o silêncio te roube a esperança. Não permita que as portas fechadas te façam duvidar do que Deus disse. O que é seu não está perdido, está guardado, está sendo preparado. E no tempo certo vai chegar. Quando chegar, será maior do que você imaginava, mais bonito do que você sonhou, mais poderoso do que você planejou, porque virá com a assinatura de Deus, e tudo o que vem dele vem com paz, com propósito e com permanência. E quando o que é seu finalmente chegar, você vai entender que cada lágrima teve sentido, que cada noite escura foi um degrau, que cada não foi uma direção, e que cada espera foi uma prova do amor de um pai que cuida dos detalhes. O céu não trabalha com pressa, mas com perfeição. E o que está por vir não será fruto do acaso, será cumprimento de uma promessa eterna. Portanto, siga em frente. Mantenha os olhos no alto. Fortaleça-se na palavra, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E se Deus prometeu, ninguém poderá impedir. Porque o que é seu já tem dono, já tem nome, já tem tempo determinado e está vindo ao seu encontro. Quando Deus libera uma promessa sobre a vida de alguém, ela não vem envolta em facilidades, mas marcada por lutas espirituais que exigem discernimento, firmeza e perseverança. Porque assim que o céu declara algo sobre você, o inferno se levanta para tentar impedir. Não porque tenha poder para desfazer o plano, mas porque quer atrasar, confundir e, se possível, fazer você desistir antes de ver o cumprimento. O inimigo não pode cancelar o que Deus já determinou, mas ele tenta contaminar seu coração com desânimo, lançar dúvidas, plantar medo, soprar palavras de derrota, usar pessoas próximas para abalar sua fé, fazer parecer que o tempo passou e que Deus mudou de ideia. Mas escute com fé.
O diabo não pode tocar o que está escondido nas mãos de Deus. Ele pode tentar atrasar, mas não pode roubar. As batalhas invisíveis, muitas vezes, são mais dolorosas que as visíveis. Elas acontecem dentro do coração. Quando você acorda e não sente mais forças. Quando a fé parece distante. Quando os dias se tornam pesados e as promessas de Deus parecem distantes como um eco antigo. O inimigo opera nesses momentos. Ele sopra mentiras sutis. Você não é digno. Isso não é para você. Deus esqueceu de você. Ele age no silêncio, tentando plantar raízes de incredulidade onde antes havia confiança. Mas você precisa lembrar. Ele é o pai da mentira, e tudo que ele diz é oposto à verdade de Deus. Quando o inimigo diz acabou, Deus está dizendo estou começando. Quando ele grita desista, o céu está sussurrando continue. Davi foi ungido rei ainda jovem. O óleo escorreu sobre sua cabeça como sinal público de que Deus o havia escolhido para liderar Israel. Mas o trono não chegou no dia seguinte. O caminho até a promessa foi marcado por desertos, cavernas, traições e injustiças. Saul, o rei que ainda estava no trono, perseguiu Davi com fúria, tentando matá-lo, destruir sua reputação, apagar sua existência. E mesmo assim, Davi nunca perdeu a convicção de que Deus era fiel, porque ele sabia que ninguém podia ocupar um lugar que já havia sido separado por Deus para ele. Davi não precisou forçar a porta, não precisou se vingar, não precisou manipular a situação. Ele apenas esperou, confiou, obedeceu, mesmo quando o mundo parecia desmoronar ao seu redor. E talvez hoje você esteja exatamente nesse estágio. Você recebeu promessas, você sabe o que Deus te falou, mas tudo o que vê são perseguições, portas fechadas, pressões e provas. O inimigo tem usado cada uma dessas circunstâncias para tentar te convencer de que é inútil continuar. Ele tenta transformar o tempo de espera em deserto de esquecimento. Mas entenda, o atraso de Deus nunca é negação, é lapidação. Ele está te ensinando a ter raiz antes de ter altura. Ele está te dando estrutura para não cair quando a bênção vier. Porque o que vem de Deus é grande demais para mãos imaturas. O inimigo só pode tocar aquilo que você solta. Quando você entrega sua fé ao medo, ele entra. Quando você deixa o desânimo controlar suas decisões, ele age. Quando você larga a promessa por causa do tempo, ele vence. Mas, enquanto você mantiver sua confiança firmada no Senhor, o diabo não pode roubar nada. Ele pode até rondar, tentar, rugir como leão. Mas ele não é o leão da tribo de Judá. Ele ruge, mas não reina. Quem reina é Cristo, e a palavra dele não volta vazia. Há muitos que desistiram um passo antes da promessa, que entregaram ao diabo aquilo que Deus estava prestes a manifestar, que permitiram que o medo falasse mais alto que a fé, e hoje vivem frustrados, amargos, feridos. Mas você ainda está em tempo. Deus está te chamando para resistir, para levantar os olhos e dizer: eu não vou entregar o que é meu. Eu não vou permitir que o inimigo roube minha herança. Eu fui chamado, eu fui separado, e o que Deus tem para mim chegará no tempo certo. Essa é a batalha silenciosa do cristão fiel. A luta contra a desistência, contra o cansaço da alma, contra o calendário que não coopera. Mas há um segredo revelado aos que confiam. O tempo de Deus é mais sábio que o nosso desejo. E a fidelidade no tempo difícil é o solo onde floresce a glória de Deus. Davi não se tornou rei porque era forte, mas porque era constante. Ele falhou sim, chorou sim, teve medo sim, mas nunca largou o Deus que o ungiu. E isso fez toda a diferença. Quando tudo parecer em silêncio, quando os dias forem longos e as respostas demoradas, lembre-se de que o céu trabalha em silêncio, mas jamais em omissão. Deus não se esquece. Ele apenas age no tempo em que o coração está pronto para
receber. E o que é seu já está a caminho. Não se trata de se esforçar para conquistar, mas de permanecer até alcançar. O inimigo sabe que não pode impedir o cumprimento, então ele tenta impedir você. Ele quer te parar antes do milagre. Por isso, continue. Ore mesmo sem vontade. Louve mesmo sem motivos aparentes. Caminhe mesmo sem sinais visíveis, porque cada passo de fé aproxima você do cumprimento. Não é à toa que o inimigo escolhe seus alvos. Ele ataca aqueles que carregam promessas. Ele investe pesado contra aqueles que foram escolhidos por Deus para impactar vidas. E se o inferno tem se levantado com força contra você, talvez seja porque o céu já está prestes a se manifestar através da sua história. Resista, permaneça, confie. O que está por vir é maior do que tudo que ficou para trás. E quando chegar, será impossível não reconhecer que foi Deus quem fez. Você não foi esquecido. Você não foi deixado para trás. Você está sendo treinado para o que Deus preparou. O deserto não é o fim, é o caminho. E o inimigo pode até tentar desanimar, mas ele jamais poderá impedir aquilo que o Senhor já declarou sobre você. O que é seu continua sendo seu, porque foi Deus quem entregou, e o que Deus entrega ninguém pode roubar. Há momentos em que tudo parece desandar justamente quando você decide confiar. Você se entrega, ora com mais fervor, abre mão de algumas coisas, coloca Deus em primeiro lugar, e ao invés das coisas melhorarem, elas começam a piorar. Portas que estavam entreabertas se fecham de vez. Pessoas que pareciam aliadas se afastam. O caminho que parecia seguro se transforma em névoa, e a alma se inquieta. Senhor, por que agora? Justo quando eu comecei a confiar de verdade. Essa pergunta é mais comum do que imaginamos. E a resposta não está no que os olhos veem, mas no que só a fé consegue discernir. Porque há um lugar onde Deus trabalha que é invisível aos nossos olhos, mas profundamente real. Os bastidores da providência divina. Deus é especialista em agir quando ninguém está vendo. Ele não precisa de palco para realizar um milagre. Ele não precisa de plateia para mostrar seu poder. Ele move as peças em silêncio, costura detalhes com precisão, encaixa os tempos com sabedoria, constrói caminhos onde antes só havia parede. E quando tudo parece dar errado, na verdade, está começando a dar certo. No plano que os olhos não alcançam. É nesse exato momento em que as estruturas terrenas parecem ruir que Deus ergue uma fundação eterna, sólida, indestrutível. O seu descontrole não é o fim da história. É o sinal de que você saiu do seu plano e entrou no dele. A história de Esther é um reflexo perfeito desse mover divino que atua no invisível. Uma jovem judia, órfã, sem nome, sem influência, que é levada ao palácio em meio a outras tantas mulheres. Aos olhos naturais, mais uma entre muitas. Mas aos olhos de Deus, ela era a resposta para uma crise que ainda nem havia começado. Antes mesmo de Hamã arquitetar a destruição do povo judeu, Deus já havia colocado Esther na posição estratégica para interceder por sua nação. O que parecia apenas mais uma mudança na vida dela era, na verdade, um capítulo de uma história escrita pelo céu. Não foi coincidência, foi propósito, e o mesmo acontece com você. Deus está te movendo, te posicionando, te escondendo, te treinando, mesmo que você ainda não entenda. Porque quando chegar o tempo certo, tudo fará sentido. A dor de hoje é a semente da autoridade de amanhã. A angústia de hoje é a escola da compaixão que você vai carregar. O silêncio de hoje é o espaço onde Deus está gerando discernimento, humildade e confiança. Não despreze os dias em que nada acontece, porque são nesses dias que tudo está sendo costurado. A fé não se constrói no barulho das conquistas, mas no silêncio da preparação. Esther não chegou ao trono porque queria ser rainha.
Ela chegou porque Deus a escolheu. E a escolha de Deus não precisa de lógica humana. Ela é marcada pela graça, pela soberania e pelo tempo perfeito. O Senhor não erra quando decide. Ele não aposta, ele determina. O que é seu já foi decidido, antes mesmo de você nascer. Os planos que ele tem para a sua vida foram escritos com lágrimas de amor e selados com sangue de redenção. Nenhum amã pode impedir. Nenhuma ameaça tem força contra o que foi desenhado na eternidade. Por mais que pareça que o mal está vencendo, que as estratégias dos ímpios estão avançando, que a injustiça está triunfando, Deus ainda está sentado no trono. E a mão dele ainda governa todas as coisas. Amã estava no palácio, influente, rico, com acesso ao rei. Ele usou sua influência para levantar um decreto de extermínio. Tudo parecia perdido. O povo entrou em desespero. Mas havia uma rainha. No palácio, uma mulher comum com um chamado extraordinário, posicionada pelo próprio Deus. Ela jejuou, orou, enfrentou o risco de morte e a mão de Deus moveu o coração do rei. Amã foi envergonhado e destruído pela própria armadilha que havia preparado. E o povo foi salvo porque Deus já havia costurado tudo muito antes da ameaça chegar. Quantas vezes você se sente como se estivesse no meio de uma história mal contada, onde tudo caminha para o pior desfecho? Mas o céu não escreve tragédias, o céu escreve testemunhos, e o seu ainda está sendo escrito. Há capítulos que você ainda não leu, há reviravoltas que você ainda não imaginou, há vitórias que já foram liberadas, mas ainda não chegaram aos seus olhos. Não julgue o final da história com base no que você sente hoje. O processo pode estar te ferindo, mas ele é exatamente o que te levará à exaltação. Deus exalta os que foram quebrados e permaneceram fiéis. Você não precisa forçar portas, você não precisa se justificar para todos, você não precisa provar nada para ninguém. Quando Deus quiser te levantar, Ele vai fazer de um jeito que até quem duvidou vai glorificar com você. Porque o mover dele é silencioso, mas quando se manifesta é impossível não ver. Confie, espere, continue em obediência, continue em humildade, continue em jejum, em oração, em santidade, porque o céu está preparando algo que só será revelado na hora certa. E quando for o tempo, você vai entender por que nada deu certo antes. Cada lágrima sua é matéria-prima no tear de Deus. Cada oração que parece não ter sido respondida está ecoando nas regiões celestiais. Cada não que você ouviu é um desvio de rota do Senhor te protegendo de algo que parecia bom, mas não era dele. Porque o que é seu vem com paz, vem com propósito, vem com plenitude. E se ainda não veio assim, é porque Deus está costurando, alinhando, posicionando nos bastidores onde os olhos não alcançam, mas onde a fé pode descansar. Esther não sabia o peso do que carregava até o momento da crise. Talvez você também não saiba. Talvez tudo que você vê seja dor, pressão, luta, mas há algo sendo gestado dentro de você. Algo que vai impactar mais do que apenas sua história. Assim como Esther, você está sendo preparado para ser resposta. Deus não está apenas salvando você, Ele está te usando como instrumento para alcançar muitos. Sua dor não é em vão, sua jornada não é aleatória. Sua vida está nas mãos daquele que vê o fim desde o começo. E Ele ainda está escrevendo, ainda está costurando, ainda está agindo. Confie no invisível, confie no silêncio, confie naquele que trabalha enquanto você ora, que constrói enquanto você chora, que move os céus enquanto você apenas obedece. Porque o que é seu, ninguém pode impedir, nem o tempo, nem os homens, nem o inferno. O que Deus preparou para a sua vida já foi determinado. E vai chegar no tempo exato, com a assinatura dele e para a glória do nome dele. Quando Deus decide honrar alguém,
Ele não agenda reunião com os críticos, não consulta os invejosos, nem pede autorização àqueles que duvidaram de você. Ele age com soberania, com liberdade, com autoridade absoluta. A honra que vem do céu não depende de cenário favorável, de aplausos humanos, de conexões sociais ou de méritos terrenos. Quando Deus quer levantar alguém, Ele faz isso no tempo e do jeito que Ele quiser. E ninguém pode impedir. Não importa quem foi embora, quem te descartou, quem zombou do seu silêncio, quem duvidou do seu valor. A escolha de Deus não é sujeita à validação de ninguém. E quando o céu decide agir, até os que não acreditaram terão que reconhecer que foi a mão de Deus. Ana, a mãe de Samuel, é um dos exemplos mais marcantes dessa verdade. Durante anos, ela conviveu com a dor do silêncio de Deus. Era estéril, vivia em meio à vergonha, alvo de zombaria e desprezo. Penina, sua rival, a provocava continuamente, tentando fazê-la acreditar que sua espera era inútil, que seu ventre vazio era sinal de rejeição divina. Aquela mulher sabia o que era sofrer em silêncio, chorando em noites solitárias, escondendo lágrimas por trás de sorrisos obrigatórios. Mas Ana tinha algo que o mundo não conseguia ver, um coração que ainda cria, uma alma que ainda esperava, uma fé que ainda resistia. E foi essa fé silenciosa que moveu o céu. Ela não levantou a voz contra Penina. Não tentou provar seu valor para ninguém. Não se envolveu em disputas fúteis. Ana se levantou e foi ao templo. E ali, diante de Deus, ela derramou sua alma, não suas palavras. Não usou discursos rebuscados. Não buscou chamar atenção. Apenas se entregou. Chorou, orou, clamou com a alma rasgada. E naquele altar, sem que ninguém compreendesse o que estava acontecendo, o céu desceu para responder uma mulher que havia sido rejeitada por todos, mas jamais foi esquecida por Deus. Eli, o sacerdote, a princípio achou que ela estava embriagada, porque nem sempre a intensidade da dor é compreendida pelos olhos dos que apenas olham por fora. Mas Ana não precisava que ninguém a entendesse. Ela só precisava que Deus a ouvisse, e Deus ouviu. Deus não apenas ouviu, como respondeu, e o que estava fechado se abriu. O ventre, que era estéril, gerou vida. A mulher, que era motivo de escárnio, se tornou mãe de um profeta. Aquela que era vista como esquecida se tornou instrumento de um novo tempo em Israel. Porque quando Deus decide honrar alguém, Ele transforma a humilhação em glória. Deus não precisa da opinião de Penina para liberar Samuel. E Ele também não precisa da permissão de ninguém para cumprir o que falou com você. Talvez você esteja cercado por vozes que dizem que não vai acontecer, que é tarde demais, que você não é suficiente. Talvez tenha sido rejeitado por quem você mais amava, esquecido por pessoas a quem você serviu com lealdade, julgado injustamente por aqueles que nunca souberam da sua dor. Mas o que essas vozes não sabem é que a sua história não está nas mãos delas, está nas mãos de Deus. E Ele não falha, Ele vê o que ninguém vê e honra no tempo certo aqueles que permaneceram firmes mesmo quando tudo dizia para desistir. Quando Deus quer abrir uma porta, não há chave humana capaz de trancar. Não há decreto terreno que possa anular uma palavra liberada pelo céu. A promessa que Deus fez não está sujeita ao sistema, ao currículo, à reputação, ao tempo ou à lógica. Ela está respaldada pela fidelidade dele. É por isso que você não precisa correr atrás de reconhecimento. Você precisa correr para os pés do Senhor, porque o reconhecimento que vem dos homens passa, mas o que vem de Deus permanece. E Ele te vê quando você ora sem ser visto. Ele te escuta quando você clama sem ser ouvido. Ele te conhece por inteiro. E isso basta. Não é a aprovação das pessoas que ativa a promessa. É o quebrantamento do coração. É a constância no meio da espera. É a fé que se recusa a morrer. Deus honrou Ana quando ninguém acreditava. E Ele continua honrando
os que confiam, os que não desistem, os que preferem esperar pelo céu do que correr atrás de soluções apressadas. O céu tem endereço certo e ele é guiado por corações que permanecem firmes. Você pode ter sido ignorado por todos, mas se é conhecido por Deus, é questão de tempo até que tudo mude. A verdadeira honra não é resultado de performance, mas de perseverança. Não vem de uma aparência perfeita, mas de uma alma sincera. Diante do trono, o mundo valoriza o externo. Deus se move pelo interior. Ele levanta do pó o necessitado, exalta o humilde, fortalece o cansado. E mesmo que você se sinta o último da fila, saiba, Deus nunca se esquece daqueles que escolheram esperar por Ele. A fila do céu não é por ordem de chegada, é por profundidade de entrega. E se você se manteve aos pés do Senhor, a sua hora está chegando. O que é seu não será entregue na mão de outro. Ainda que outros tentem ocupar o seu lugar, ainda que tentem tomar o que Deus designou para você, não conseguirão. Porque a herança que vem do céu carrega o seu nome. Não há duplicidade no propósito divino. O que Deus separou para você está reservado. Ninguém mais poderá possuir. E quando esse tempo chegar, tudo fará sentido. As noites longas, as esperas dolorosas, as lágrimas escondidas, tudo será recompensado com a glória de Deus se manifestando na sua vida de forma tão nítida que até quem te rejeitou será testemunha do que ele fez. Deus não honra por compaixão superficial. Ele honra por propósito. Ele não se move por pena, mas por aliança. Ele não responde porque você merece, mas porque ele é fiel à palavra que liberou. E se ele prometeu que vai te levantar, então prepare-se, porque quando ele abrir a porta, ninguém poderá fechar. Quando ele disser, agora é o tempo, ninguém poderá atrasar. Quando ele decidir te honrar, ninguém poderá apagar o que ele mesmo escreveu. A unção que ele derrama não se perde. A palavra que ele libera não volta atrás. E o nome que ele chamou, ele sustenta até o fim. Por isso, não busque permissão dos outros para sonhar com o que Deus já te mostrou. Não espere ser aceito para começar a andar. Você não precisa ser a escolha das pessoas para ser a escolha de Deus. Quando o céu aponta, o mundo inteiro pode se levantar, e ainda assim o plano será cumprido. Porque o que é seu carrega o carimbo da eternidade. Foi escrito com graça, selado com propósito, e já está a caminho. Há promessas que são inabaláveis, porque vêm diretamente do coração de Deus. Mas mesmo as promessas mais firmes precisam encontrar corações perseverantes, fiéis e obedientes para se concretizarem. Deus não cancela o que prometeu, mas Ele honra aqueles que continuam andando, mesmo quando o caminho parece seco, longo ou incerto. O que é seu está garantido pelo céu, mas só será alcançado se você continuar caminhando, mesmo sem mapa, mesmo sem garantias, mesmo sem ver o horizonte. A fidelidade no processo é o solo onde o milagre floresce. É no passo persistente que o cumprimento se revela. E não basta saber que é seu, é preciso caminhar até lá. Ruth é um exemplo vivo de que o que é nosso nos alcança, mas só quando permanecemos firmes, mesmo diante da perda. Essa mulher perdeu tudo, seu marido, sua terra, sua estabilidade. A morte bateu à sua porta e levou o que ela amava. Mas mesmo assim, ela decidiu continuar. Decidiu não voltar para trás. Decidiu não retornar à casa de seus pais. Decidiu não seguir o caminho mais fácil. Em vez disso, escolheu andar com Noemi, a sogra, rumo a uma terra que não conhecia, com um povo que não era seu e uma cultura que não lhe pertencia. Ruth não tinha garantia alguma de que algo bom aconteceria, mas ela tinha fé. E essa fé a manteve em movimento. Ela não recebeu uma revelação dizendo, Ruth, vai porque lá você vai se casar com Boaz.
Não havia nenhuma visão, nenhuma promessa direta, nenhum milagre visível. Apenas uma escolha: seguir com fidelidade, mesmo na dor. E foi justamente esse passo de obediência silenciosa que a colocou no caminho do favor. Quando chegou em Belém, ela não foi direto para um trono, nem para uma festa, nem para o centro das atenções. Foi para o campo, para o chão, para o lugar do esforço. E foi ali, naquele campo comum, cercada de poeira, colhendo espigas, servindo com humildade, que o olhar do céu a encontrou. Ruth nos ensina que o milagre de Deus não está sempre no extraordinário. Às vezes, ele está escondido no comum, no simples, no esforço diário que ninguém vê. Deus vê você servindo em silêncio, vê você se doando sem receber nada em troca. Vê você sendo fiel mesmo quando não é reconhecido. Vê você permanecendo mesmo quando o cansaço aperta. É nesse campo da perseverança que o favor de Deus se revela. Foi colhendo espigas que Ruth foi vista por Boaz. Foi obedecendo e permanecendo que ela se tornou parte da genealogia de Jesus. Quem poderia imaginar que aquela mulher estrangeira, viúva, sem nome, sem expectativa, se tornaria mãe de reis? O que é seu virá, mas você precisa continuar andando. O caminho pode ser duro, o solo pode parecer infértil, os dias podem parecer longos demais, mas cada passo é um testemunho de que você não desistiu. E Deus honra os que continuam mesmo quando tudo diz para parar. Não se trata de correr, trata-se de não recuar, de seguir um passo de cada vez, mesmo com os pés cansados, mesmo com a alma apertada, mesmo sem aplausos ou confirmações. Porque a fé que impressiona o céu não é a que grita alto, mas a que segue firme no silêncio. O que impede muitos de viverem o que Deus preparou não é a falta de promessa, é a desistência no meio do caminho, é a interrupção da fé, a estagnação diante da dor, o abandono da jornada quando o desânimo aperta. Mas Deus não te chamou para parar, Ele te chamou para seguir, para confiar, para permanecer. A bênção está no caminho, não é no atalho, não é na pressa, não, é na fuga. É na estrada longa onde o caráter é forjado, onde o coração é moldado, onde a maturidade floresce. Você não foi feito para parar no meio, foi feito para chegar. E se hoje você sente vontade de desistir, lembre-se de Ruth. Ela não sabia o que estava por vir, mas sabia quem estava ao seu lado. Ela não tinha revelações sobre o futuro, mas confiava no Deus de Noemi. Ela não tinha garantias, mas tinha determinação. Isso foi suficiente para que a mão do Senhor a guiasse até onde ela jamais sonhou. Não porque ela era perfeita, mas porque ela permaneceu. Não espere sentir forças para continuar. Continue mesmo sem forças. E no caminho você será renovado. Não espere tudo se alinhar. Caminhe em obediência, e o que precisa se alinhar será colocado em ordem por Deus. Não espere ser aplaudido. Deus está vendo cada passo, e Ele sabe recompensar os que andam pela fé. Você não está andando em vão. Cada metro percorrido está te aproximando da promessa. Você pode estar passando por campos de humilhação, por vales de silêncio, por trilhas de espera. Mas mesmo nesses terrenos, Deus está presente. Ele está olhando para os seus pés firmes, para sua perseverança silenciosa, para sua fidelidade diária. E Ele está movendo o céu ao seu favor. O milagre não virá porque você gritou mais alto, mas porque você continuou andando enquanto todos pararam. E Deus não ignora quem não recua. Há um tempo determinado para todas as coisas. E quando esse tempo chegar, será impossível impedir o que Deus vai fazer. Mas até lá, continue. Trabalhe com fé. Sirva com alegria. Caminhe com propósito. Porque o campo onde você está agora pode parecer seco, mas é exatamente nele que o céu vai se abrir.
O lugar da sua obediência será o mesmo onde você verá a mão de Deus te surpreender. Ruth não recebeu o milagre porque correu, ela recebeu porque ficou, porque escolheu permanecer no campo certo. O que é seu está no caminho, mas só encontra quem não desiste. Por isso, firme o passo, fortaleça o coração e decida hoje que você não vai parar, porque o que está por vir será maior do que tudo que ficou para trás. E quando você olhar para trás e lembrar das vezes em que pensou em desistir, vai agradecer a Deus por ter continuado, porque o que é seu já foi liberado e está vindo na sua direção enquanto você segue andando. A pressa é um inimigo silencioso da fé. Ela se disfarça de urgência, de necessidade, de impulso sincero, mas muitas vezes rouba o que só poderia ser vivido com maturidade. Há bênçãos que parecem prontas aos nossos olhos, mas que, se entregues antes da hora, se tornam fardos, fontes de confusão, até mesmo instrumentos de dor. A ansiedade, quando governa nossas escolhas, nos leva a atalhos perigosos, onde o que era para ser presente de Deus se transforma em peso desnecessário. Por isso, Deus trabalha no tempo dele, não para nos castigar com espera, mas para nos preparar para sustentar aquilo que ele deseja nos entregar. A história de Abraão e Sara revela com clareza essa dinâmica entre promessa, fé e tempo. Deus havia falado com Abraão, garantido que ele seria pai de uma grande nação, que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. A palavra foi clara, mas os anos passaram, e o ventre de Sara continuava estéril. A promessa estava viva, mas o tempo parecia morto. E foi nesse intervalo, nesse espaço entre o que Deus disse e o que ainda não se cumpria, que a ansiedade tentou ocupar o lugar da fé. Abraão, movido pelo desejo de ver a promessa acontecer, aceitou o plano de Sara. Gerar um filho com Agar, a serva egípcia, nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa, era o resultado da pressa. Era fruto de uma tentativa humana de cumprir o que só Deus poderia realizar. E ainda assim, Deus não rejeitou Abraão. Ele corrigiu, ele redirecionou. Ele não apagou o passado, mas apontou o futuro. Porque Deus não está à procura de perfeição, mas de corações que aceitem ser ensinados. Quando finalmente chegou o tempo certo, Sara concebeu e deu à luz Isaque. E com Isaque veio a paz. Não foi mais necessário lutar para fazer a promessa acontecer, porque quando Deus cumpre, tudo se encaixa com leveza, com confirmação, com plenitude. Isaque não foi apenas um filho, foi a manifestação visível do que acontece quando a fé vence o calendário. Ele chegou como um riso, como uma resposta suave à espera silenciosa. Não veio com peso, nem com culpa, nem com guerra. Veio com propósito, com direção, com testemunho. Porque tudo o que vem de Deus, no tempo de Deus, vem com paz. A diferença entre Ismael e Isaque não está no amor de Deus, mas no tempo da promessa. Isso precisa ser compreendido por todo aquele que espera. Há portas que Deus ainda não abriu, não porque você não merece, mas porque você ainda está sendo amadurecido para atravessá-las. Há bênçãos que ainda não chegaram, não porque Deus se esqueceu, mas porque Ele está te preparando para não ser destruído por aquilo que deveria te edificar. O que vem de Deus nunca chega para te confundir, chega para te completar. Muitos estão carregando fardos que chamaram de promessa, mas que nasceram do medo, da ansiedade, da tentativa de fazer com as próprias mãos aquilo que só o céu pode liberar. E o resultado é frustração, exaustão, cansaço espiritual, porque a promessa que não espera o tempo certo se torna um Ismael, algo que parece bênção, mas que rouba a sua paz. E Deus, em sua misericórdia, não quer apenas te abençoar.
Ele quer te sustentar. Ele quer te proteger da bênção prematura. Quer te fortalecer antes de te entregar. Por isso, o tempo dele nunca é perda, é proteção. O relógio de Deus não falha. Ele não está adiantado nem atrasado. Ele é exato. E mesmo quando os seus olhos dizem que está demorando, ele está contando cada segundo com propósito. Ele não se distrai. Ele não se esquece. Ele está preparando todas as coisas dentro de você e ao seu redor, para que no dia em que a promessa se cumprir, você esteja pronto para vivê-la em plenitude. O processo não é um atraso, é um investimento. A espera está gerando em você a estrutura que será necessária para sustentar aquilo que virá. Abraão não se tornou pai apenas por causa de um milagre biológico. Ele se tornou pai de multidões porque passou pelo tempo, pela lapidação, pela dor da espera e pela graça da correção. E quando Isaque chegou, o coração de Abraão estava diferente. Não havia mais pressa nem desespero. Havia fé, havia rendição, havia entrega. E isso é o que Deus espera de nós. Que deixemos de tentar controlar o tempo e comecemos a confiar na eternidade. A fé verdadeira não se baseia em rapidez, se baseia em confiança. Confiança de que o Deus que prometeu é poderoso para cumprir, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, mesmo que a idade avance, mesmo que os sinais sejam poucos, mesmo que as vozes digam que não dá mais. A fé que agrada a Deus é aquela que espera com esperança, que continua crendo mesmo quando nada muda, que continua declarando a promessa mesmo quando o ventre permanece vazio, porque quem espera no Senhor nunca é envergonhado. A ansiedade sempre dirá: faça agora. A fé responde: no tempo certo virá. A ansiedade sussurra: você vai perder. A fé afirma: o que é meu está guardado. A ansiedade grita: você precisa resolver com as suas mãos. Mas a fé silencia e descansa. Deus está cuidando de tudo. Porque quando a alma descansa no tempo de Deus, ela deixa de ser escrava da pressa e passa a ser testemunha da fidelidade. O tempo de Deus é aula e resposta ao mesmo tempo. É correção e consolo. É preparo e provisão. Ele nunca vem apenas com a bênção, vem com o entendimento. E é por isso que tantos, ao receberem o que esperavam, choram, não apenas de alegria, mas de gratidão, porque percebem que Deus não apenas deu o que prometeram a eles, Deus os transformou no caminho. Eles não são mais os mesmos que começaram a jornada. E é isso que faz o milagre valer a pena. Não é só o que chega, é quem você se torna enquanto espera. Espere com esperança. Espere com os olhos no céu. Espere sabendo que o tempo dele não é o seu, mas é melhor. Espere lembrando que a bênção fora de tempo se transforma em confusão, mas no tempo certo ela virá com leveza, com clareza, com paz. E quando vier, será exatamente como ele prometeu, nem antes, nem depois. Perfeita. O que Deus preparou para você não tem prazo de validade, não depende de circunstâncias passageiras, não está atrelado a este mundo que passa como a neblina. O que é verdadeiramente seu tem a marca da eternidade. Não é apenas uma conquista que se vê, um bem que se toca ou um momento que se celebra. É mais profundo, mais alto, mais duradouro. É o propósito eterno de um Deus que não apenas te criou, mas te escolheu para algo que vai além da vida, além do agora, além do que os olhos conseguem contemplar. O que é seu não termina com o tempo, começa na eternidade. A bênção mais preciosa que você pode receber não está nas mãos dos homens, nem se mede por reconhecimento terreno. Está no fato de que o seu nome pode estar escrito no livro da vida. Essa é a maior conquista que alguém pode ter. A certeza de que foi alcançado pela graça, lavado pelo sangue, salvo por Jesus Cristo. Todas as outras promessas
Casa, sustento, provisão, cura, família restaurada. São apenas expressões da bondade de Deus. Mas o verdadeiro tesouro é a salvação. O verdadeiro presente é a comunhão com o Pai. O que é seu em Cristo não é apenas uma promessa de dias melhores aqui. É uma promessa de eternidade com Ele. E se você acha que já perdeu tudo, que errou demais, que se distanciou do que Deus tinha para você, ouça com atenção. Há uma esperança que nunca será tirada de você enquanto houver vida, enquanto houver um suspiro, enquanto seu coração ainda puder dizer: Jesus, lembra-te de mim. A história do ladrão na cruz é a prova mais impactante de que o que Deus separa para alguém, nem o passado mais sujo, nem o presente mais escuro, nem a condenação mais justa podem impedir. Aquele homem estava no fim. Tinha perdido a dignidade, a liberdade, a força, a moral, a oportunidade de recomeçar nesta vida. Mas ele ainda tinha algo que o ligava ao céu: o arrependimento sincero. Enquanto muitos zombavam, enquanto os soldados o ignoravam, enquanto a dor tomava conta do seu corpo, aquele ladrão fez a única coisa que importa quando tudo está desmoronando. Ele olhou para Jesus e reconheceu quem ele era. E ao dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele abriu a porta de um destino que o inferno já julgava selado. Jesus, com poucas palavras, resgatou o eterno daquele homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nenhum esforço, nenhum ritual, nenhuma chance de reparar os erros, apenas fé. E foi suficiente. Porque o que Deus decide dar, ninguém pode impedir. A cruz não. É um símbolo de derrota. É a ponte que liga o homem perdido ao propósito eterno. E tudo o que é verdadeiramente seu em Deus passa por ela. A cruz é onde os planos celestiais se cumpriram. É onde a dívida foi paga. É onde o acesso foi liberado. É onde os céus foram abertos para todo aquele que crê. E é ali, naquele madeiro, entre sangue e dor, que a eternidade foi selada para você. O que é seu está garantido não por mérito, mas por sacrifício. E o Cordeiro que morreu por você vive e reina para assegurar que o que foi separado para a sua vida jamais se perca. Você não nasceu por acaso. Sua vida não é aleatória. Há um plano divino desenhado antes mesmo do seu primeiro suspiro. Um chamado eterno para que você viva, não apenas debaixo da bênção, mas debaixo da presença. Deus te chamou para mais do que sucesso, te chamou para salvação. Mais do que conquistas, te chamou para comunhão. Mais do que estabilidade, te chamou para a eternidade. E esse chamado está vivo hoje, está te alcançando agora, está ecoando dentro do seu peito, dizendo: filho, volta para casa, tudo que é seu está aqui. O que Deus separou para você, ninguém pode roubar, porque foi comprado por um preço que ninguém pode pagar novamente. O sangue de Jesus foi suficiente. E tudo que o céu preparou para você está guardado, não na terra onde ladrões roubam e a ferrugem consome, mas na glória, onde o tempo não toca e o inimigo não entra. O que é seu em Cristo está esperando por você, está selado, está intacto. Está vindo ao seu encontro e a cada passo de fé você se aproxima do que é eterno. A sua vida, quando entregue a Cristo, se torna um testemunho do poder da redenção. O que você vive aqui é só uma preparação. As lágrimas de hoje são sementes de glória. As renúncias de agora são degraus de eternidade. E a recompensa que vem de Deus não se compara com nada do que este mundo pode oferecer. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que te espera, é isso que está reservado, é isso que ninguém poderá tirar de você. O que é seu carrega o nome da eternidade. Não viva como se essa vida fosse tudo o que há. Não corra atrás de coisas que passam, enquanto o que é eterno está ao seu alcance. Busque primeiro o reino,
Busque primeiro a presença, busque primeiro o autor da vida, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas se tudo falhar ao seu redor, se tudo se perder, se tudo for arrancado das suas mãos, saiba, a única coisa que realmente importa já foi garantida: a vida eterna em Cristo Jesus. O céu é real, a eternidade é real, e o que Deus separou para você não termina no túmulo, começa depois dele. A morte não tem mais domínio sobre os que estão em Cristo. O inferno não tem mais a última palavra. A cruz venceu, a graça te alcançou. E o que o Pai preparou, o Filho comprou, e o Espírito Santo confirma todos os dias dentro de você. Essa herança ninguém pode tomar. Tudo o que é seu em Deus é inviolável, porque não está firmado em contratos, mas no sangue. Não está guardado por muros, mas pelo Espírito. Não depende de sua perfeição, mas da fidelidade dele. E se você crer, nada, absolutamente nada, poderá separar você do que Deus determinou. Porque o que é seu já está vindo ao seu encontro. E o que está vindo carrega a eternidade no nome, a glória no selo e a cruz como garantia. E quem crê jamais será confundido. Que Deus te guie com paz, te fortaleça na fé e te conduza ao que é teu no tempo perfeito. Amém.